no céu. E as andorinhas? As andorinhas não voam mais. Muito bem, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Muito bem, aqui no nosso momento de bênção, de harmonia, de alegria, de palavra de Deus. Viajando no passado. Você no Instagram, você no Facebook, sejam bem-vindos. Muito bem, abençoando você. Você sabe, é compartilhar. Isso, compartilhe. Daqui a pouquinho um bate-papo gostoso com o pastor Paulo Dias Nogueira. Se não for amor, amor, amor. Oceano, oceano, oh glória. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, amor. É isso aí, queridão. Vem comigo. O céu é real. Tudo perde o valor. Aí, Osni, aquele abraço, querido. Se isso não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Que ao seu lado estava. Que amor, hein? Com amor e ternura. O que ele disse? Comigo? Oh, se isso não for amor, amor, amor. Oceano secou. Não há estrelas no céu. Vem comigo, gente. Você no Instagram, você no Facebook. Aquele abraço. Daqui a pouquinho, bate-papo gostoso. Aí, pastor Márcio. Aí, aquele abraço, querido. Vem comigo. Daqui a pouquinho nós teremos aí um bate-papo com o pastor Paulo Dias Nogueira. Tudo perde o valor se isso não for. Se isso não for. Eu quero ver você declarar comigo, Senhor. Declara aí, isso. Vai fazer. Se isso não for amor, 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 isso. Diga aí, o que acontece? Oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas. Nós vamos aqui ajeitando para a gente bater um papo com o pastor Paulo Dias Nogueira. Você aí no Facebook você vai ouvir. Senão você pode ir lá para o Instagram, tá bom? Você estando no Instagram, você já vê a imagem também aí do pastor Paulo Dias Nogueira. Mas vamos ver se o tempo passou para ele, qual é a tinta que ele está usando no cabelo. Vamos. Se não for. Vamos lá. Solicitando. Muito bem. Que bênção. Vamos que vamos.
Vamos lá fazendo essa transmissão ao vivo, abençoando você, abençoando a sua família. E pastor Paulo Dias Nogueira na área. Cadê? Paulo Dias Nogueira. Vamos lá. Chamando ele aqui, fazendo a transmissão ao vivo. O Ricardo me ensinou certinho fazer aqui. Agora vamos ver se eu consigo. Vamos ver se entra aqui. Cadê? Aguardando o reverendo. O reverendo tá na área. Tá na área. Chegando. Aí. Bom dia, Kid. Bom dia, meu querido. Saudade. Deixa eu ajeitar aqui isso. Pode falar, tudo bem, meu querido? Eu tô bem, e você? Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver. Aí. Tá me ouvindo? Aí, agora sim. Agora sim. Oh, saudade. Que prazer te rever aqui na telinha. Que bênção. Que bom poder também te ouvir. Eu falo, pessoal, vamos ver a tinta que ele tá usando no cabelo lá, né? Porque Eu acabei de ouvir essa aí, ó. Quero mostrar aqui, ó. Essa tinta aqui. E outra coisa, ó, 60 dias sem cortar o cabelo, hein? Esse negócio de quarentena. Como eu não tive coragem de comprar uma maquininha e passar a maquininha, eu passo gel e aperto. Aham. Deixa eu só conferir aqui com o pessoal que está no Facebook. Você que está no Facebook, você está conseguindo ouvir a voz do pastor Paulo Nogueira? Dá um positivo, Ricardo, assessorando aí. Esse tá saindo aí a voz dele, né? E nós estamos aí com o pessoal pelo Instagram. Legal, pastor. Pastor Paulo Dias Nogueira está morando aonde? Eu moro em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Eu moro em São Bernardo do Campo hoje. Legal, bacana. Aí dando aula, pastoreando, como é que tá? Hoje eu sou professor de tempo integral na Universidade Metodista de São Paulo, na Faculdade de Teologia. Então, certo. Pela Faculdade de Teologia, eu ministro algumas aulas e também continuo sendo pastor da Igreja Metodista. Sim. Só que agora não mais como pastor titular. Eu sou um pastor coadjutor, um pastor ajudante, um segundo pastor. Certo. Bacana, legal. Queridão, a saudade é imensa. Ó, o pessoal que tá com a gente é o Ricardo Maurício, o Osni, lembra do Osni? Né? Sim. É o Osni. Tem aquela galera toda aí que você lembrar, você pode mandar um toque aí, mandar um alô que chega para eles. Daqui a pouco eu vou começar a citar minha lista aqui. Eu vou começar pela Nora Ney. Cadê a Nora Ney? Chama a Nora Ney lá, gente. Cutuquem ela lá, a Nora Ney. Ela me ajudou muito. Tem que cutucar o povo lá da Igreja Metodista também. Então aí é hora de cutucar o pessoal, chamar o pessoal aqui para o bate-papo. Muito bem. O pessoal, só um minutinho aí que o pessoal está pedindo para ver se eu consigo jogar mais alto o som do pastor. Pessoal que... Pastor, pode falar para mim acertar aqui isso? Eu vou falar aqui, olha, a minha voz de locutor agora, amigo do Kid Gongon. Agora é minha voz normal, sem criar nada. Ei, saudade que eu tenho dessa rádio gospel, saudade que eu tenho. Eu tenho uma novidade para você aqui, que você não tem ideia, mas eu vou deixar a hora certa para eu contar isso. Surprise. Que legal. Então aguarda. Muito legal. Bacana. Queridão, foi um momento gostoso, né, que nós tivemos aqui na cidade de Marília. Quantos anos aqui em Marília? Eu fiquei 6 anos como pastor em Marília. 6 anos. Eu cheguei aí em 1998, assumi a Igreja Metodista no dia 1º de fevereiro de 1998.
e me despedi da igreja em dezembro de 2003. Então foram 6 anos bem vividos, muito gostoso na igreja de Marília, uma igreja amorosa, tenho boas lembranças. Claro, dificuldades a gente tem em todos os momentos, em todos os lugares, mas a marca, eu diria assim, do pastoreio, não só da igreja local, porque eu tive uma relação muito forte com o conselho de pastores também, né? Praticamente todo o tempo que eu estive aí, eu fui vice-presidente do conselho. Verdade, hoje eu sei que você é o vice-presidente, né? Rapaz, eu vou dizer para você, eu vou tirar doutorado de vice-pastor, de vice-presidente. Então, eu também, eu tive mestrado, doutorado, pós-doutorado de vice. Eu fui vice do Domingos, fui vice do Paulo Berbel, né? E os dois, eles mudavam e eu estava ali firme, ó. Firme. Ai, que legal, lembro também dessa época do Richard Medeiros, do Aguinaldo Lima. Era um pessoal que estava firme. Verdade. Já que nós estamos no Conselho de Pastor, vamos falar algumas pérolas, né? Algumas relíquias da época que nós vivemos. Muito gostoso, né? Muito bom. Foi um tempo muito gostoso. Uma das coisas que eu lembro é que nós fizemos deixa eu te falar, a NET, lembra-se da NET, da Purpurata, né, que eu via a gente todos os dias de manhã, né? Sim. Lá na loja Purpurata, ela, a irmã dela, Débora, né, tá ligada com a gente aqui pelo Facebook. Que legal! Que legal! Fico feliz, NET. Deus te abençoe, viu? Que joia! Agora, Pastor Amauri também está no Face, isso. Meu Deus, Amauri, lembro do Amauri. Puxa vida, Amauri, abraço, que saudade. Foi um tempo bom, hein? Falando com o pessoal do Facebook, que nós estamos pelo Instagram com o pastor Paulo Dias Nogueira, batendo papo aqui, lembrando do Conselho de Pastores, da Gospel, da passagem dele aqui pela cidade de Marília. E o pastor Amauri está mandando um grande abraço. A paz do Senhor. Obrigado. Agradeço pelo carinho. Mas bacana. E aí, conta aí nas nossas reuniões. Ixi, vamos lá, vamos fofocar um pouquinho lá, hein? Nós estamos falando de lá de trás, hein? Vou tricotar. Vamos lá. Uma coisa legal é que a gente reconhecia a necessidade de amizade, a necessidade de criar laços, até pelo carisma pastoral que muitas vezes acaba nos desumanizando. Essa é a verdade. Às vezes as pessoas têm um olhar, têm uma visão do ministério pastoral que às vezes desumaniza a pessoa do pastor, a pessoa da pastora. Não por maldade, mas por uma ideia do carisma, de que são super-humanos ou mais que as outras pessoas da igreja, né? Por mais que nós protestantes falemos de sacerdócio universal de todos os crentes, nós temos uma leitura pastoralista, né? O pastor é o centro, a pastora é o centro. E aí o que acontece? Esse grupo de amigos iam para a reunião uma vez por mês. Da reunião tinha para churrascaria. Verdade. Lembra? A gente ia para churrascaria. Aquele dia era o nosso dia no mês. E olha, às vezes a gente ia para minha casa, algumas vezes, a gente ia para minha casa para uma sessão nostalgia. Na época, a NET tinha... Espera só um minutinho. Eu vou, em vez em quando, não interrompido aí, mas não perde a linha de raciocínio, não. Porque como o pessoal está aqui, eu preciso falar para eles, no caso, migrar aí para o Instagram. Esse camarada aqui é fiel seu, hein? Edgar Tavares. Né? Esse merece meu beijo. Merece meu beijo. Falando pro pessoal, Edgar, vem pro Instagram. Vem pro Instagram.
Fernando Isso. Kid Gongon. Instagram, Fernando Kid Gongon. Você que está aí no Facebook, você pode ir para o Instagram, né? Fica ligado aí, vocês estão ouvindo bem, legal. Mas quem quiser ver o rostinho aí do pastor Paulo Nogueira, é só você entrar aqui no Instagram. Quanta singeleza, o rostinho. Isso é amizade. Isso é amizade. Amizade é coisa que dura, entendeu? O rostinho. Não importa a distância. Não. A amizade continua e o rostinho é o mesmo. Pessoal, vem pro Instagram. Vale a pena, viu? Vale a pena. Aí nós íamos para churrascarias, né? Lembra disso? A gente comia, enchia, né? Soltava mesmo tudo que a gente tinha direito. Aí a gente corria lá para minha casa. Eu morava lá na Rio Grande do Sul, número 11. Pertinho do antigo shopping Alto Cafezal. É verdade, e, gente, verdade. Meu Deus do céu. A gente ia uma turma lá. A gente ia assistir, sabe o quê? Gente, eu vou falar bem baixinho, hein? Bem pertinho não de baixinho, você. não fala baixinho. Não fala muito baixinho pro pessoal lá pra Vilma, lá do Oswaldo, na cabeleireira. Ela quer ouvir, né? O que você fazia e o que não fazia? Conta pra Vilma. Bem de pertinho, no ouvido, hein? Sabe o que a gente aprontava? A gente ia pra minha casa assistir desenho. Vocês acreditam nisso? A gente colocava no bumerangue. Bumerangue, na época, passava os desenhos da nossa infância. Verdade. Nós assistíamos desenho. Esticava uns colchões na sala. A gente ficava umas 2 horas, 3 horas ali, porque era dia da nossa folga. A gente, olha, aproveitava. A gente com um tempo de amizade, né? Amizade. Richard, saudade do Richard, saudade do Aguinaldo. Ah, que coisa boa. O Amauri, que coisa boa. A gente poder lembrar de tudo isso daí. Foi um tempo bom, hein? Muito bacana. A gente é justamente o que você disse aí, a questão da amizade, amizade que pastoral, que ela foi virando, né, amigos. Então nós íamos para o conselho e do conselho a gente estendia a tarde para bater papo, conversar, né? Tinha esse momento de assistir desenho, um ajudando o outro, né? Abria-se o coração nas suas mazelas. Então, antes mesmo de vir aí essa questão do discipulado que tem hoje, nós já éramos discipulados um pelos outros ali, né? Sim. Nós tínhamos um grupo de pastores que era um grupo de apoio mútuo. E assim, nós não vivíamos de forma institucional a nossa relação. Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente vê pessoas ligadas a alguns órgãos, mas é uma ligação institucional, né? Eu faço parte do Conselho X, do Grupo Y. Não, nós criamos uma amizade tão grande que a gente tinha uma amizade de moleque às vezes, né? De brincar, de curtir, de visitar, né? De acompanhar o outro. A bandeira da denominação, as bandeiras não nos separavam, né? Não tinha nenhum. Bandeiras da denominação, né? Não. Era mesmo uma... O Ricardo está falando de um curso que nós fizemos. Eu vou falar disso ainda, Ricardo. Daqui a pouco eu falo do curso de rádio que nós fizemos juntos, hein? Nós vamos por parte. Nós estamos no Conselho de Pastores. Essa amizade, ela a cada dia... Aí tinha a questão da rádio, né, que a gente chegava no Conselho de Alegria, porque o pessoal já participava também na rádio, era tudo próximo, né, tudo junto. Sim. Quando tinha alguma situação, a gente procurava marcar para dialogar, para conversar. Rapaz, não estou bem nessa área familiar, nessa área ministerial, um ajudando o outro, né, e era interessante que o pastor Paulo Nogueira estava com a gente na rádio, né? E às vezes chegava, você não está bem, um ou outro, você não está bem, como é que você está? Depois da conversa, depois do programa, né? Olha, para mim foi marcante. Aquela salinha que a gente tinha, salinha de oração, era um cubículo de oração. Era um mini cubículo de oração. Né? E ela é de oração até hoje, viu, Paulo?
Sério? Ela é de oração até hoje, né? Eu mantive ela aqui em casa, é o quartinho secreto, a sala do pai, é o secreto que eu tenho hoje para a família de oração todos os dias. Que bênção, que bênção. E foi um espaço marcante, né? Um espaço marcante para a gente poder. Ó, eu vou soltar aqui agora, então. Você tocou na rádio, não tocou? Isso, vamos lá então. Dia 20 de maio, eu escrevi uma palavra pastoral para a igreja. Ó, para vocês terem ideias, isso aqui é da época que eu fui pastor em Marília. Eu tenho guardado todos os boletins da igreja. Isso são os 6 anos como pastor na cidade de Marília. E aqui estão todas as palavras pastorais que eu escrevi durante os domingos, nos meus 6 anos. No dia 20 de maio, olha só, você não tinha nem ideia que me convidou para esse bate-papo num dia marcante. Porque no dia 20 de maio de 2001, eu escrevi essa palavra aqui, ó. Que no outro dia, além de ser aniversário do meu amigo Kid Gongon, você não se lembra disso. Mas o início do programa Dia a Dia foi no dia 21 de maio. 21 de maio de 2001. Que legal, gente, bacana. Eu avisei a igreja, através da palavra do boletim, que nós estaríamos inaugurando o programa Dia a Dia no dia 21 de maio. Então, vamos dizer, 19 anos atrás. 19 anos. Já quase 2 décadas que nós começamos lá o programa Dia a Dia. Muita gente conhecida. Nossa, né? Eu lembrei aqui da Diva. Era uma irmã queridona que era firme como ouvinte. Os membros da igreja, os membros da igreja metodista, né? Quantas pessoas nos auxiliaram, quantas pessoas estiveram juntas, né? Me lembro do João Ricardo, que ajudava a fazer programa, ele também foi... Ah lá, que nostalgia. Ele é dessa época também, ó. Ricardo Maurício é dessa época também. Ele fazia um programa, eu disse para ele ontem, ele fazia um programa que tocava tudo quanto era tipo de música, acho que era Rola Tudo. Rola Tudo à tarde, isso? Rola Tudo. E aí ele foi o primeiro a me ajudar ali, a mostrar para mim como que seria um programa dia a dia. O Rodrigo foi... amigão junto ali da igreja metodista. Agora, meu fiel escudeiro, sabe quem foi? Edgar. Edgar tá por aí? Edgar Tavares. Edgar Tavares, ele foi meu fiel escudeiro, hein? Ele estava ali firme. Ele era companheirão, fazia as vinhetas. Então foi um tempo. E Kid, eu queria dizer então, há 19 anos atrás, no dia do seu aniversário, a gente começou o programa Dia a Dia. E eu tenho prova disso, ó. E daquela época, mais que isso. Eu tenho aqui, ó, todas as cartinhas da época, ó. Que maravilha, cartinha rapaz. Dos nossos ouvintes que escreviam, cartas que vinham de presídio, pessoas pedindo oração. E, ó, a Nora Ney, ela tinha essa agenda aqui, por isso que eu queria que ela tivesse por aí, ó. A Nora Ney, ela tinha essa agenda. Ó, todas as anotações que ela fazia. A Olívia, que é pastora metodista também. O João Ricardo virou pastor metodista. Ó, muitas lembranças. Na minha despedida, senhor Kid Gongon, pode falar. Só um minutinho. Colocando aí para o pessoal que está aí no Facebook, nós estamos conversando com o pastor Paulo Dias Nogueira, com a Luciana Camargo, da Pizzaria de Itália, agora está pastoreando lá em Jaú,
também tá ligada, falando, mandando um abraço, saudade. O Juninho de Oliveira Júnior, né? Saudades da Rádio Gospel, né? Que ouvia o tempo todo. Legal, bacana o pessoal todos aí sintonizados, ligados com a gente. Não tem jeito de não falar sintonizado, agora estão plugados. Conectados. Já deu presente de despedida da Gospel? Verdade, rapaz! Olha só! Rapaz, eu guardo as coisas, cara! Guardo as coisas! Eu amo aquilo que fez parte da minha história! Eu amo! Vale a pena! Que bênção! Meu Deus! Solta pra nós, então, aí a programação do primeiro dia! Não, do primeiro dia eu não tenho, mas eu tenho a vinheta, hein? Não, você vai soltar a vinheta e vai fazer aquela abertura de rádio. Vamos lá. Esse meu irmão Kid Bumbum. Não, sabe por quê? Ô, Paulo, deixa eu falar uma coisa. É interessante porque é o seguinte. Nós tínhamos a Rádio Gospel de Marília, e a Rádio Gospel de Marília começou em 96, em 1996 em Marília, em janeiro, e nós, ligados na Igreja Evangélica das Nações, a emissora da Igreja Evangélica das Nações, me dá toda a liberdade para fazer a programação, né? E eu era ali o responsável. E nós tínhamos toda a programação, tinha liberdade, o pastor Paulo Berbel dá toda a liberdade em questão do rádio, e depois vimos a necessidade de colocarmos igrejas, porque era reino, não era simplesmente uma denominação. E aí nós abrimos, e o primeiro pastor que veio, a primeira igreja que veio para trabalhar com a gente foi a metodista, foi o Paulo Dias Nogueira, né? E é interessante que tudo aquilo que era colocado para a Igreja Metodista, para o Paulo Dias Nogueira, ele concordava, ele falou assim, eu não quero fazer um programa de igreja, eu quero fazer um programa no rádio, quero trabalhar também como radialista, mas trazer a igreja mais numa coisa mais dinâmica. E tudo que passou, os cursos que nós demos os primeiros, ele participava, ele ia mais ou menos, mas será, né, pastor, titular de uma igreja grande, que nasceu juntamente com a cidade de Marília, né? Então, aquela coisa toda, mas ele se submetia junto ali, porque estava todo mundo aprendendo, né? E aí, os primeiros cursos com o Richard brabo, nervoso, né? O Richard querendo fazer todo mundo engolir não, vocês têm que ser radialista, não é? E muito, muito bom, né? Verdade, ó quem tá chegando. Olha lá, a abertura é essa daqui, ó. Pode deixar lá sozinho, pode deixar lá. Isso. Tira o microfone, Paulo. Põe de novo ela só no som aberto. Coloca? Não, põe o som aberto. Põe de novo, deixa o som aberto, sem microfone. Ele está colocando a vinheta de abertura, né, que nós tínhamos aqui na rádio. Pode deixar aberto. Se vocês me ouvem bem também, posso tirar? Ótimo. Tá ouvindo então bem. Eu vou ficar sem o escutador. Isso. Olha lá. Olha lá, gente, a abertura. Aí. Bota. Direção e apresentação, Reverendo Paulo Dias Nogueira. Realização, Igreja Metodista, uma comunidade missionária a serviço do mundo.
Muito bem, muito bem. Meu Aí entra. Deus! Não, agora entra a abertura. Bom dia, Marília, bom dia, região. Estamos começando mais um programa Dia a Dia. Que alegria poder entrar no espaço onde você se encontra. Eu peço licença e quero ter uma manhã gostosa através dessa devocional diária. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo Kid Gongon, um beijo. E para todo mundo que está nos assistindo aqui no Instagram. Ok, meu querido, muito obrigado a todos de Marília e toda a região. Você do planeta Terra sintonizado na gente, aquele abraço. Ah, que saudade. Rapaz, quem gosta de latinha, quando fica sem ela, faz uma falta. Agora diz para mim, além dos cursos que nós fizemos aqui, que a rádio procurou fazer, tal, né? Agora diz pra gente a respeito de você fazer o curso lá no Senac junto com o Ricardo e os meninos. Olha, o Ricardo, o Jonas de Freitas, Jonas que tinha aquela voz, que até hoje ele, dando aula na autoescola, faz narrações. Faz narrações, beijo! Que beijo pro Jonas! Então, nós fomos fazer, tinha um curso do Senac que era curso de alocução para rádio e TV. E fazendo esse curso a gente poderia receber documentação para certificação para buscar uma documentação, né, como radialista. E fomos fazer o curso. Só que lá no curso nós tínhamos vários professores, né? Antes de entrar num detalhe aqui com o Ricardo Maurício, eu quero falar de uma experiência legal que foi conversar com a psicóloga. Antes da gente começar o curso, a gente passava por uma entrevista com uma psicóloga do Senac. E ela perguntou assim para mim, mas o que você, que é pastor, quer fazer um curso de rádio? E aí eu lembro que eu disse assim para ela, olha, eu tenho algumas ideias e tenho alguns valores que eu acho que são importantes para a sociedade. E sei que o rádio é um lugar de influência. E eu quero ser um influenciador. Eu gostaria de influenciar pessoas para coisa boa. E eu acho que alguns valores são valores importantes. E aí, para mim, então, eu já estava sendo um digital influencer, mas naquela época nós éramos analógicos, então eu era um analógico influencer. Verdade. Né? E eu disse para ela, eu tenho algumas coisas que eu penso que é joia, que vale a pena a gente participar e que você, se eu tiver a oportunidade de fazer isso no rádio. E aí, por um bom tempo, né, eu tive a oportunidade na rádio gospel, depois eu fiz na AM também, na rádio. Nós começamos um programa que chamava Paradão Sertanejo. Imagina eu, mais o meu irmão Odair, o irmão Paulo Wesley, o irmão Paulo Wesley já está com o Senhor Jesus. Os dois, eles aceitaram o desafio e nós começamos a fazer. Colocávamos músicas gospel sertaneja, né? E aí o legal é que o pessoal ligava lá, porque a AM era muita gente do campo que ouvia, né? Então o pessoal estava sintonizado, aí eles ligavam lá na rádio e perguntavam assim, mas qual que é o nome dessa dupla que eu não conheço? Né? E aí eram músicas diferentes, né? A gente trazia reflexão. Então teve uma época que eu tive a oportunidade de, além de estar com o programa da manhã, que eu fazia todos os dias ao vivo aí com você, né? Terminava o meu, começava o do Kid Gongon. Né? Oh, meu Deus! Aí eu ficava esperando ele dar o uau dele, né? Sem o uau do Kid eu não ia embora, não. Eu esperava lá o uau do Kid Gongon para poder ir embora. E então qual que foi uma experiência muito joia? Foi de ver assim o pessoal entrando nessa relação, né, de amizade na classe. E eu fui respeitado, eu era um dos mais velhos na época. Apesar de ser novo, eu tinha 31 anos. Mas tinha muita gente novinha. Né?
Aí o professor, nós tínhamos um professor Márcio, eu não lembro o sobrenome dele, não sei se o Ricardo Maurício se lembra. Márcio Medeiros. Márcio Medeiros, isso. O Márcio, um locutor de primeira qualidade. O Márcio foi ele o professor da parte de alocução, e ele assim, ele ficava no meu pé, porque eu era pastor, eu era mais velho, e um dia que o Ricardo ri disso, o Ricardo Maurício. Um dia, ele me deu a tarefa de fazer um programa de rock. Você me desafiou a fazer um programa de rock na classe. Rapaz, eu fiz o programa de rock, cara. Separei música, fiz a narração, fiz a chamada. Aí ele falou assim, ó, você é bom, você faz o que você precisar. Mas foi muito legal. E os meninos, rapaz, esses meninos aí, Ricardo Maurício, Jonas... eram companheirões lá, viu? Companheiros de primeira. Agora é sessão nostalgia que o Ricardinho tá junto. Agora ele vai chorar. Que coisa boa. Mas é assim, a simplicidade, mas também era aquela questão de amar o que estava fazendo, né? Buscava aprender para poder levar o melhor para o ouvinte, né? Então foi assim, um momento muito gostoso nesse período que nós vivemos, né? E eu fiz o curso de rádio em 88, né? Jamais poderia imaginar que eu entraria no rádio, eu entrei no rádio em 95, né? Em 88 que eu fiz o curso de rádio, e eu vi que era bom, e depois eu falei, deixa eu passar isso para o pessoal quando vocês estavam no rádio, porque tanto para o rádio quanto para o pastoral, para a comunicação do dia a dia, serviu bastante para nós, né? Sim, sem dúvida. Foi uma experiência fantástica, né? Fantástica, porque eu diria assim, um dos problemas, e que eu aprendi, até o Márcio foi na nossa formatura, isso mesmo. Uma das coisas que eu aprendi, lá no começo, foi até o Richard que tinha falado pra gente, você também falava muito isso, pra gente aprender a fazer programa de rádio com cara de rádio e não com cara de igreja. Isso. Porque o problema é que muitas pessoas, o que eles fizeram foi reproduzir no rádio aquilo que eles faziam nos seus templos. E a linguagem do rádio, uma linguagem diferente, né? Uma entonação diferente, alguns com voz de locutor, outros apenas comunicadores, e cada um tem o seu espaço de fala no rádio, e a gente adequar o nosso vocabulário, adequar o nosso jeito de tratar as pessoas, nem todo mundo é da igreja, o nosso vocabulário de crentez, de evangeliquez, que às vezes alguém estava mexendo no dial do rádio. Se ele ouve um vocabulário que é estranho a ele não vai querer ficar. Se ele ouve um vocabulário que chama atenção, que é legal, nós temos a tendência, né, eles teriam a tendência de ficar mais um pouquinho sintonizado, né? Então a grande preocupação que a gente teve foi aprendendo, foi essa aí, como fazer rádio com cara de rádio, né? Cara de rádio. E hoje, Kid, muito do que aconteceu naquela época, e aí depois eu me tornei pastor por muitos anos, me tornei diretor de seminário, hoje sou professor na universidade, hoje eu sou professor da área de homilética, né? Que é a arte, a ciência de preparar e pregar sermão, mas vamos deixar para falar isso um pouco depois, vamos continuar no rádio. Então, eu trouxe muito desse aprendizado, né? Do aprender a falar nos espaços corretos. Quer dizer, espaço do rádio é hora de falar na linguagem do rádio. E isso daí foi muito importante para o meu ministério, para a minha fala. E aí hoje o que a gente vê é o seguinte, está todo mundo na live. Quer dizer, os pastores que abominavam a internet, hoje estão chamando para curtirem seus canais do YouTube, Instagram, Facebook, né? Não é isso? É muito interessante o que acontece no meio cristão, no meio evangélico, porque tudo precisa, às vezes, entrar em crise ou uma situação difícil para poder trazer, às vezes, a igreja a uma reflexão, né?
Então, quando a igreja não podia ter bateria, não podia ter guitarra, aí, porque era uma igreja mais velha. Quando os filhos começaram a crescer, né, e começaram a ter uma conversão, aí começaram a ver a necessidade de colocar um instrumento, que era, né, tirar o acordeão, ou deixar o acordeão mais de lado, e colocar a guitarra, pôr a bateria. A televisão era o capeta, que era, no caso, 666, que não pode, que isso, aquilo, outro. Até que a Olha igreja... a antena que ficava em cima lá, duas guampinhas. A antena da televisão era o chifre do capeta, né? Então, e assim foi, tá, até que a igreja, no caso, entendeu a questão da televisão. O rádio também, o rádio foi um pouco mais, foi antes, mas também tinha dificuldade. Até que alguns foram abrindo. Os ritmos musicais também, né, que sempre é moçado, aquele que foi chamado de rebelde, foi chamado de anticristo, aquela coisa toda, sempre abrindo portas. E depois vem as redes sociais, as plataformas, né? Elas vieram, e aí a dificuldade de entrar, para a gente mesmo, né? Eu, de gostar mais do áudio e tal, né? A dificuldade de entrar. Aí, de repente, vem essa parada geral, né? Que você acaba sendo obrigado a entrar. Quando que pregaria, quando que pastores mais antigos, né, pensariam em pregar olhando para uma rede, olhando para um Facebook, um aparelho, né, como, no caso, um celular? Quando se pensava nisso? Não, então, e aí, o que a gente aprende é o seguinte... diante de alguns desafios, de crises, a gente tem oportunidade de se reinventar. Eu diria assim, a igreja se reinventou. Se reinventou. Se a gente quiser fazer um trocadilho, eu diria, enquanto a porta da igreja se fechou, muitas janelinhas se abriram, que foram as janelinhas das redes sociais. Verdade. Né? Uma porta que fecha aqui, e outras janelas que se abrem ali, como diria uma canção do nosso amigo Kleber Lucas, eu acho que seria isso. A porta se fecha aqui, janelinhas se abrem ali. E hoje você vê a luta da juventude da igreja que domina essa linguagem, né? A juventude da igreja, eles são nativos digitais. Eles nasceram já nessa época. Eu e você não. Nós nascemos numa época pré-digital. Então a gente entrou mancando nesse mundo digital, né? A gente entra mancando. Eles não. Eles pegam isso daqui e vão resolvendo, e linka YouTube com Facebook, com Instagram, e vai fazendo tudo isso daí. Agora, nós fomos aprendendo. E essa juventude hoje está engajada ao lado dos pastores e pastoras, auxiliando nesses trabalhos, né? Nós podemos falar mais para frente aí no nosso bate-papo sobre esse aspecto próprio vamos dizer assim, do cuidado pastoral nesse tempo digital, frente a essa quarentena que a gente vive aí. Não, já podemos entrar, surgindo o assunto, vamos... E tem sido interessante esse cuidado, né? Alguns preocupados, o que será a hora que abrir os templos, né? Agora, a fome e a sede, eu vejo assim, a fome e a sede das pessoas em questão da palavra, ela continua, né? Ela continua. Sim. Alguns, no caso, estão tendo que olhar, eu falei isso, falo isso no culto hoje à noite, de olhar para dentro de si, Paulo, olhar para dentro de si e ver algumas coisas que achava que estava pronta, não está. Aquilo que Paulo fala, né? Aquilo que eu gostaria de fazer, eu não faço, o que eu gostaria de não fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Porque agora já não tem mais aquela linha de frente de estar lá no chamado altar, lá no chamado templo, lá para alguém chamar a atenção. A minha consciência passa a chamar a minha própria atenção, né, do que eu devo fazer ou não, e tendo aquela outra parte que é do templo, que é do pastoreio, que é do cuidado, aí que é uma segunda ação. A primeira ação é a minha. Então, quer dizer, o certo era para ter igreja, para ter igreja dentro de casa, família e a igreja templo. Ficou só templo.
né? Então, voltou para a igreja. Não, a princípio não era o jeito que estava, né? Fazer igual Jesus fala. A princípio, o princípio era daquele jeito, né? Era desse jeito, não do jeito que estávamos. Nós institucionalizamos essa ideia de corpo de Cristo, né? E aí demos um caráter denominacional nas últimas décadas. Mas assim, eu queria aproveitar, não sei se o Márcio Divino ainda está ao vivo aqui com a gente, mas eu gostaria de citar o Márcio Divino. Professor Márcio Divino de Oliveira, ele está? Olha, não está aparecendo, mas provavelmente está sim. Nós estamos com um grupo legal. O Márcio Divino, ele é professor aqui na universidade comigo. E ele escreveu um artigo que já foi publicado na revista, eu diria, acho que é um dos primeiros, se não for o primeiro artigo científico, escrito na área de teologia pastoral, sobre os cuidados pastorais em tempos de pandemia. Eu tive a oportunidade de ler esse artigo. O Márcio é um amigo do Peito, irmão camarada. E o Márcio, então, o que ele faz é dar dicas para a gente, né? O Márcio falou oi. Isso. E falando para o pessoal que está no Facebook, nós estamos no Instagram, Fernando Kid Gongon, você pode entrar lá. Aí, Sérgio Mota, aquele abraço, querido, Deus abençoe. A Regiane, aquele abraço. A todo o pessoal aí, nós estamos no Instagram conversando com o pastor Paulo Dias Nogueira, né, e falando agora sobre esse momento que estamos vivendo, né? A importância da igreja é estar atenta no que está acontecendo nesse período. E ele está nos abençoando aqui com uma palavra tremenda do Marcião, pastor Márcio. Fala, povo de Deus! Antes de continuar no Márcio, o Sérgio Mota é o Mota que fazia... Não, esse é outro. Esse é outro. Tá. Outro. Uhum. Então, o professor Márcio Divino, né, reverendo, foi pastor aí em Marília também, ele escreveu um artigo, Cuidados Pastorais em Tempos de Pandemia. E ali ele faz uma avaliação de como nós vivemos hoje, nesse tempo de quarentena, e mais que isso, ele também aponta dicas pastorais, várias dicas pastorais que vale a pena. Quem quiser ler, nós podemos depois colocar no seu Facebook o endereço, né? Ou o professor Márcio pode colocar aí o endereço. Mas assim, como eu tive a oportunidade de fazer um webinar com ele, nós estamos fazendo muito webinar aqui, né? Para você ter ideia, dicas que ele dá lá no artigo dele. Pastoral online. Como que a gente poderia fazer pastoral online? Pastoral com profissionais que estão aí na linha de frente. Pastoral solidária e compassiva. Ou seja, como que a gente faz... Hoje as igrejas têm feito drive-thru para arrecadar cestas de alimentos para ajudar as pessoas. Você tem pastoral junto às famílias que estão em confinamento. Como é que a gente alcança esse pessoal que está confinado? Então, são várias dicas, são as minhas anotações do webinar que eu acolhi ele nesse webinar, né? Eu fui o que dialogou com ele. Então, vale a pena. Então, eu diria, a pastoral da igreja hoje, Kid, ela está sendo reinventada. E a pastoral aqui, eu não uso num termo fechado ligado à figura do pastor e da pastora, ou à figura daquele que é ordenado ou ordenada, consagrado ou consagrada para uma igreja. Eu falo no sentido de cuidado do mundo. A igreja é pastora no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja faz a missão. Né? A pastora, ele coordena, ele é parte dessa missão numa liderança, mas ele não é a missão. E o pastoreio é mais que o cuidado do pastor. E aí uma das questões interessantes é que a igreja ela está se reinventando nesse mundo digital. Esse próprio aspecto da comunicação. E a pergunta é, pós-pandemia, como é que nós vamos viver? Uma dica que o professor Márcio dá no seu artigo é que nós vamos precisar de mesclar entre as ações presenciais e essas ações digitais. Só um minutinho, que o Ricardo está lembrando aqui, falando para o pessoal aí, tanto do Instagram quanto do Facebook, se cair a nossa conexão, rapidamente nós voltamos, tá bem? Então você fica ligado aí que nós vamos dar continuidade no que estamos falando. Então,
caiu a conexão, já estamos em seguida voltando. E você pode compartilhar para os seus amigos, para os seus colegas, para os grupos de participar com a gente aqui pelo Instagram, Fernando Kid Gongon. À vontade, como querido. diz o Cante Contigo, né? Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas depressa levanta. Aqui caiu a conexão. Muito bom, muito bom. Que saudade. Mas, voltando aqui para a gente pensar, então. A igreja, e aí nas falas, o professor Márcio colocou aí o endereço do artigo dele. Vale a pena ler. Então, eu diria uma coisa, o Instagram derruba. Não derruba nós, não. Nós estamos aqui. Se cair, nós levanta. E aí, uma coisa que ele aponta é como nós vamos trabalhar nesse retorno presencial, nós vamos ter muita gente ainda com medo. Na hora que começarmos esse processo, muitas pessoas ainda vão estar angustiadas, com medo de aproximação. Então, essa mescla, mais que isso, nós também vamos ter que aprender a trabalhar com essas novas plataformas. E como que nós vamos utilizar essas duas ao mesmo tempo, né? Ou seja, aquilo que é presencial e aquilo que vamos dizer assim, digital. Então, aquelas atividades da igreja, porque o que a gente tem sentido falta é do toque, né? Não sei se você se lembra, mas eu já não estava mais em Marília, eu era pastor em Piracicaba, eu tive H1N1, né? E eu fiquei por 12 dias internado na UTI. Então, uma questão muito importante a gente entender que essa doença, esse processo de isolamento, ele é para o cuidado das pessoas. Então, as pessoas ficam com medo, ficam angustiadas. Então, como que a gente lidar com essas pessoas que estão amedrontadas? Então, a pastoral da igreja, o cuidado da igreja, a forma como nós vamos lidar com estes aspectos entre mundo digital e mundo presencial, entre aquilo que eu não sei quantos aqui conhecem, mas eu quero aqui citar, né, um sociólogo que faleceu há poucos anos atrás e que ele trabalha muito o aspecto do mundo líquido, né? Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman vai dizer assim que a gente vive num mundo líquido, numa modernidade líquida. O que significa isso? A possibilidade da gente se moldar às novidades, ao novo, é muito mais fácil do que a sociedade anterior. A gente tinha dificuldade para fazer mudanças. Agora, ele vai fazer uma crítica às redes sociais que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui. A crítica é que nas redes sociais é fácil criar amizade. Sim. Porque é mais fácil ainda romper a amizade. Então você tem lá 5 mil amigos no Facebook. Agora, não são amigos, porque ser amigo é difícil. Ter amigo é difícil. Amigo, você tem que ligar no aniversário dele, você tem que dar presente, você tem que estar em contato. Quer dizer, você tem que cultivar essa amizade. Agora, as pessoas no Facebook, no Instagram, em vários espaços, o que acontece a pessoa escreveu o que eu não gosto, eu simplesmente deleto ele. Eu desconecto ele da minha. Então, quer dizer, é fácil romper amizade. E se é fácil romper amizade, eu posso ter amizade com todo mundo. Se eu não quero mais, tchau. Clico. Mando embora. Agora, imagine, nós estamos num momento agora em que a gente está no mundo digital. As relações que nós fazemos hoje, elas precisam de avançar um pouquinho mais do que elas eram anteriormente. Por isso, quem já tinha relacionamento pré-digital, relacionamento presencial, amizade de verdade, consegue manter a amizade aí nas redes sociais. Agora, e uma amizade que cresce. Agora, pessoas que começam uma amizade agora e não tem lastro, precisam de um cultivo muito maior. Por isso, até o pastoreio, a gente vê muito live hoje, a gente vê muitas pessoas fazendo discipulado por Zoom, né? O Zoom tem sido muito utilizado e outros meios de reuniões, de conferências digitais.
Então a gente vai precisar de avançar nisso. A gente precisa de criar um relacionamento um pouco mais profundo. Que esse mundo digital nos ensinou um relacionamento muito superficial, né? E essa superficialidade não demonstra aquilo que nós realmente cremos enquanto unidade. Então, ô Paulo, seria mais ou menos assim, hoje as plataformas, hoje até mesmo esse meio de comunicação, você fazer cursos, ou por exemplo, eu faço cursos também através desses aplicativos, tal, legal. Mas isso é uma ferramenta, é um acessório. Então, a partir que tiver liberado para o presencial, para estar junto, não pode, no caso, cancelar o presencial. Porque se ficar somente nessa parte das plataformas, elas, no caso, correm o risco de você se esfriar, né? De você aos pouquinhos, como se diz, o amor de muito vai esfriando, o amor do próximo, o amor de estar junto vai se esfriando, né? Caiu a conexão aqui um pouquinho, não sei se caiu por aí. Só deu uma congelada, você me ouviu? eu te ouvi, né? Uhum. Mas caiu e já voltou, tropeça aqui, levanta ali. Eu diria assim, nós precisamos de entender um aspecto de grande importância, que são mundos diferentes, né? O digital, o presencial. O digital tem crescido muito na área da educação, por exemplo. Hoje eu tenho muito mais alunos no EAD do que no presencial. Vamos por aqui na Universidade Metodista de São Paulo, curso de teologia. Vou colocar só o curso de teologia. Nós temos turmas de manhã, então nós temos os 4 anos pela manhã e 4 anos à noite. Nós temos um curso que ele não tem o reconhecimento do MEC, mas que é um curso valorizado pela igreja chamado CTP. Esse curso, ele é muito importante na formação pastoral metodista. Esse é ligado à igreja metodista só. Agora, o nosso número de alunos, se eu não me engano, nós passamos de 1.400 alunos por EAD. Então, quer dizer, alunos de teologia, estou vendo aqui a Ateliê Loyola, ela é uma aluna do EAD. Né? Legal! E ela é uma pessoa conhecida, queridíssima, que Deus esteja abençoando. Aqui também estou vendo minha mãe, minhas irmãs me assistindo na telinha. Estou me sentindo chique. Aí, rapaz! Bernardo, minhas irmãs estão lá em Poços de Caldas, estão aqui, ó, me prestigiando, que coisa chique, né? Rafael Belo também, aluno EAD, né? Então tem algumas pessoas que eu vi passando por aqui, Marjorie, aluna também. Então são pessoas, ela é do curso presencial, temos muitos alunos aqui. Então nós precisamos de entender, o curso EAD, ele veio para ficar, ele é importante. Em muitas áreas da formação, ele é a oportunidade. Por exemplo, nós temos polos em vários lugares. Vou colocar a nossa instituição. E existem pessoas que não têm condições de vir para São Bernardo do Campo estudar. Então, eles podem fazer o mesmo curso por EAD. Agora, essas relações que eram presenciais, esses momentos de igreja, esses momentos de relacionamento, de família. Por exemplo, nossas famílias, a Perla é minha irmã, lá, saudades também. Então, olha que coisa interessante. Nós temos, hoje, rompido as nossas relações familiares presencial pela questão própria da quarentena. Nós estamos preocupados com, vamos dizer assim, a continuidade da proliferação desse vírus. Então a gente conversa pelos meios digitais, mas a gente não vê a hora, né, de se encontrar, de se abraçar. Aquele momento que eu comecei a falar da minha experiência na UTI, aí mudou aqui, a gente... uma coisa que eu senti falta foi do toque.
Eu escrevi um texto naquela época, quando eu estava na UTI, eles deixaram eu ficar com o laptop, e eu escrevi um texto de mais de 70 páginas sobre as minhas sensações ali na UTI. E uma das coisas que eu trabalhei, que eu falei, foi assim, a importância da alocução de quem fala com a gente, por exemplo, do enfermeiro, da enfermeira, do médico, né? O jeito que fala, o toque, né? O jeito que nos toca naqueles momentos, as dificuldades que a gente tem naquele ambiente. Então, eu fiquei num espaço de isolamento, naquele lugar de vidro. As pessoas, para entrar